Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver 17 questões do Enem 2022 que podem ser resolvidas em 1 minuto ou menos. Então, eu sempre oriento aos meus alunos a lerem a prova toda e resolver primeiro esse tipo de questão, porque assim ele ganha tempo para parar em uma mais trabalhosa e ao mesmo tempo também fica mais tranquilo, porque percebe que já resolveu, aqui no caso, 17 questões. E lembrando também que todo ano o Enem apresenta esse tipo de questão. Então eu acho que é importante usar essa estratégia na prova. Então vamos à primeira questão. Um borrifador de ativação automática libera a cada acionamento uma mesma quantidade de inseticida. O recipiente desse produto, quando cheio, contém 360 ml de inseticida que duram 60 dias. E se o borrifador permanecer ligado ininterruptamente e for acionado a cada 48 minutos, a quantidade de inseticida que é liberada a cada acionamento do borrifador em mililitro é. Então, primeiro tem que lembrar que em 1 hora a gente tem 60 minutos. Em 24 horas, que é um dia, a gente vai ter 24 vezes 60, que vai dar 1440 minutos. E em 60 dias, a gente vai ter 1440 vezes 60, que vai dar 86.400 minutos. E o enunciado diz que a cada 48 minutos ele é acionado. Então isso quer dizer que o número de acionamentos vai ser 86.400 dividido por 48. Vai dar 1.800 acionamentos. E ele diz que o volume do recipiente cheio é 360 ml e ele sempre libera a mesma quantidade de inseticida. Então isso quer dizer que a quantidade liberada em cada acionamento vai ser 360 dividido por 1.800, que vai dar 0,2 ml. Então a cada acionamento ele libera 0,2 ml de inseticida. Então a resposta da questão é a letra B. Então essa foi a questão 137 do Enem, caderno 5, prova Malhar 2022. Obrigado, até a próxima aula. Define-se um dia e um ano de um planeta de um sistema solar como sendo, respectivamente, o tempo que o planeta leva para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo de rotação, e o tempo para dar uma volta completa em torno do Sol. Suponha que exista um planeta Z em algum sistema solar, onde o dia corresponde a 73 dias terrestres e que 2 de seus anos correspondam a um ano terrestre. No planeta Z, seu ano corresponderia a quantos de seus dias? Então, a gente tem que ver aqui a relação. Um ano em Z é meio ano terrestre. Então isso quer dizer que um ano em Z vai ser o que? 365 por 2, que vai dar 182,5 dias terrestres. E o enunciado também diz que um dia em Z são 73 dias terrestres. Isso quer dizer então que um ano em Z vão ser quantos dias em Z? Vão ser o que? Vão ser 182,5 dividido por 73, porque é o número de dias em um ano, e aqui é o número de dias terrestres em um ano, e aqui é o número de dias terrestres em um dia Z. Então, dividindo aqui, eu vou descobrir em um ano quantos dias em Z são correspondentes. Então, isso quer dizer que dividindo 182 por 5 dividido por 73 vai dar 2,5 dias em Z. Então, a resposta da questão é a letra A. Então essa foi a questão 138 do Enem, caderno 5,
de 2022. Obrigado, até a próxima aula. Em uma competição de velocidade, diz-se que há uma ultrapassagem quando o veículo está atrás de outro passa à sua frente, com ambos se deslocando no mesmo sentido. Considere uma competição automobilística entre 5 carros em uma pista com 100 metros de comprimento, onde todos largam no mesmo instante e da mesma linha. O gráfico mostra a variação da distância percorrida por cada veículo em função do tempo durante toda a competição. Qual o número de ultrapassagens após o início da competição efetuadas pelo veículo que chegou em último lugar? Então, olhando aqui para o gráfico, a gente sabe que o veículo que chegou por último foi esse representado aqui pela linha reta. Por quê? Porque ele levou mais tempo para andar os 100 metros aqui. Então, esse aqui foi o que levou mais tempo. Agora, interpretando aqui o gráfico, se a gente olhar aqui nesse tempo, vamos supor, a gente não sabe quanto vale esse tempo aqui. Mas olhando para ele, a gente sabe o que? Que esse veículo andou uma distância maior que esse aqui no mesmo intervalo de tempo. Então, a velocidade dele é maior. E esse aqui também andou uma distância maior do que essa daqui. Então, a velocidade desse é maior que essa. E a velocidade desse também é maior que essa. E a velocidade desse também é maior que essa daqui. Então, isso quer dizer, se a gente pegar aqui o ponto onde as linhas se cruzam, se a gente olhar antes aqui do cruzamento, se a gente tem um ponto aqui, essa distância que foi aqui percorrida é maior que essa distância que foi percorrida aqui embaixo. Já depois do ponto, se a gente olhar para cá, no mesmo intervalo, no mesmo tempo, essa distância aqui vai ser maior. Essa distância aqui vai ser maior que a distância percorrida aqui pelo veículo de baixo. Então quer dizer o que? Quer dizer que aqui, esse ponto representa uma ultrapassagem. Esse veículo aqui ultrapassou esse. E cada ponto de encontro, então, significa isso, que ocorreu uma ultrapassagem. Então quer dizer que nessa linha reta aqui, nesse veículo aqui, ele foi ultrapassado 2 vezes. Agora a gente tem que prestar atenção o que o enunciado está perguntando. Ele está perguntando o número de ultrapassagens efetuadas pelo veículo que chegou em último lugar. Quer dizer, ele está falando que o veículo é que ultrapassou, mas na verdade não. O veículo ele foi ultrapassado. Então aqui ele foi ultrapassado 2 vezes. Ele não efetuou uma ultrapassagem. Então isso quer dizer que a resposta é 0. Então é a letra A. Então essa foi a questão 139 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2022. Obrigado, até a próxima aula. Em uma loja, o preço promocional de uma geladeira é de R$ 1.000 para pagamento somente em dinheiro. Seu preço normal fora da promoção é 10% maior. Para o pagamento feito com cartão de crédito da loja, é dado um desconto de 2% sobre o preço normal. Uma cliente decidiu comprar essa geladeira optando pelo pagamento com cartão de crédito da loja. Ela calculou que o valor a ser pago seria o preço promocional acrescido de 8%. Ao ser informada pela loja do valor a pagar, segundo sua opção, percebeu uma diferença entre seu cálculo e o valor que lhe foi apresentado. O valor apresentado pela loja, comparado ao valor calculado para cliente, foi. Então, ele está dizendo aqui que inicialmente o preço normal fora da promoção é 10% maior.
Se na promoção estava R$1.000, então isso quer dizer que o preço normal é 1.000 mais 10% de 1.000, né? 10 dividido por 100. Cortando aqui os zeros, né? Aqui vai ficar 100, então o preço normal vai ser R$1.100. E o enunciado está dizendo que para o pagamento feito com cartão de crédito da loja é dado um desconto de 2% sobre o preço normal. Então vai ser o que? O preço normal vai ser 1.100 menos 2% de 1.100. Então é 1.100 vezes 2 sobre 100. Cortando então aqui os zeros, eu vou ter 1.100 menos 22, que vai dar 1.078. Esse é o preço do pagamento com cartão. Agora, a cliente decidiu comprar a geladeira, né? E ela calculou que o valor a ser pago seria um preço promocional acrescido de 8%. Então, o preço promocional é o que? É R$1.000 mais 8%, que é 8 sobre 100. Então, cortando aqui os zeros, a soma deu 1.080. Agora o problema quer saber qual é a diferença entre o cálculo da cliente e o valor apresentado pela loja. Vai ser o que então? Vai ser 1.080 menos 1.078, que vai dar R$2. Então isso quer dizer que o valor apresentado pela loja comparado ao valor calculado pela cliente foi o que? Foi R$2 menor. Então essa aqui foi a questão 140 do Enem, caderno 5 de 2022. Obrigado, até a próxima aula. Uma pessoa precisa se deslocar de automóvel do ponto P para o ponto Q, indicados na figura na qual as linhas verticais e horizontais simbolizam ruas. Por causa do sentido do tráfego nessas ruas, o caminho poligonal destacado é a possibilidade mais curta de efetuar esse deslocamento. Para descrevê-lo, deve-se especificar qual o sentido a ser tomado em cada cruzamento de ruas em relação à direção de deslocamento do automóvel que se movimentará continuamente. Para isso, empregam-se as letras E, F e D para indicar via esquerda, siga em frente, via direita, respectivamente. A sequência de letras que descreve o caminho poligonal destacado é. Então, esse aqui é aquele tipo de questão que você não tem conta nenhuma para fazer, né? Você só precisa interpretar o que o programa está falando e olhar aqui para o gráfico. E eu até no final aqui desse vídeo eu vou deixar o link para uma outra questão dessa mesma prova desse mesmo ano, que também é desse tipo. Então, para prestar atenção, esse é o tipo de questão que vale a pena fazer primeiro, porque é mais rápido e você ganha tempo para fazer uma mais demorada. Então, na verdade, aqui o que ele está falando, ele tem que prestar atenção aqui, pensando, né, que você está andando aqui nessa trajetória. O que você faria? Se você sair aqui do ponto P e você virou aqui, o que vai acontecer? É porque você virou para a direita. Aí você continua andando aqui, aí você seguiu em frente, então aqui é o F, aí você continua andando aqui. Se você virou para cá, isso aqui é o que? Isso aqui é a sua esquerda. E então aqui você seguiu em frente, aí você chegou nesse ponto, você virou para cá, você virou para sua direita, depois direita de novo. Depois virou para sua esquerda, depois virou de novo para sua esquerda, aí seguiu em frente de novo e por último virou para direita. Você tem que imaginar como se você estivesse aqui em pé andando, né? Aqui então você está virando na direita ou na esquerda da pessoa que está andando aqui. Então, seguindo essa sequência, quer dizer que a resposta da questão é a letra C.
Então, essa aqui foi a questão 141 do Enem, caderno 5 de 2022. Então, vou deixar aqui o link para uma outra questão dessa mesma prova, que também é desse tipo. Então, obrigado, até a próxima aula. No período de 2005 a 2013, o valor de venda dos imóveis em uma cidade apresentou alta, o que resultou no aumento dos aluguéis. Os gráficos apresentam a evolução desses valores para um mesmo imóvel no mercado imobiliário dessa cidade. A rentabilidade do aluguel de um imóvel é calculada pela razão entre o valor mensal de aluguel e o valor de mercado desse imóvel. Com base nos dados fornecidos, em que ano a rentabilidade do aluguel foi maior? Então, essa aqui é uma questão simples, ela está aqui cobrando o conceito de razão. Razão, na verdade, é o que? É uma fração que vai mostrar a relação entre, duas grandezas. Então ele está falando que a rentabilidade do aluguel de um imóvel é calculada pela razão entre o valor mensal do aluguel e o valor de mercado. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem o valor mensal e aqui a gente tem o valor de mercado. Então, ele vai formar aqui uma fração entre esses valores, vai calcular a razão e ele vai ver, então, ele quer saber a rentabilidade do aluguel foi maior. Então, ele vai ver qual vai ser a razão aqui que tem o maior valor. Então, inicialmente aqui em 2005, a gente tem 630 e tem 90. Então vai fazer aqui 630 dividido por 90 deu 7. Depois em 2007 a gente tem 960 e 120. Vai fazer 960 dividido por 120 deu 8. Em 2009 a gente tem 1350 e tem 270. Dividindo aqui a gente achou 5. Em 2011 a gente tem 1800 e tem 450, então a gente achou aqui 4. E em 2013 a gente achou 6. Então isso quer dizer que a maior rentabilidade vai ser qual? Vai ser aqui 8 em 2007. Então isso quer dizer que a resposta da questão é a letra B. Então essa foi a questão 143 do Enem, caderno 5 de 2022. Obrigado, até a próxima aula. Ao escutar a notícia de que um filme recém-lançado arrecadou, no primeiro mês de lançamento, 1,35 bilhão em bilheteria, um estudante escreveu corretamente o número que representa essa quantia, com todos os seus algarismos. O número escrito pelo estudante foi. Então, esse é aquele tipo de questão que você não precisa fazer conta. É só interpretar o que o enunciado está falando. E eu sempre falo para os meus alunos que não sai, quando você fizer o Enem, não sai fazendo logo a primeira questão. Procure esse tipo de questão assim para fazer primeiro, porque aí você ganha tempo e se você parar numa questão mais complicada, você vai demorar ali, vai perder tempo, vai ficar estressado. Aí fazendo essas assim, você ganha tempo para fazer uma mais complicada e ainda vai também ficando mais calmo, que você está vendo que você está resolvendo a questão, você não está parado numa questão só. Então, para resolver essa questão aqui, a gente tem que só que lembrar da ordem das classes. A gente tem aqui a unidade, a dezena e a centena. A gente tem aqui a unidade de milhar, a dezena e a centena de milhar. Depois a gente tem milhão e tem bilhão. Se ele está falando que é 1,35 bilhão, quer dizer que o algarismo que está na casa do bilhão é 1, porque ele está aqui
na esquerda da vírgula. Então o número vai ficar assim. Então, como é dinheiro, então aqui a gente vai ter o centavo. Então eu vou ter o que? Eu vou ter aqui os centavos mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Então, a alternativa aqui é a letra E, onde eu tenho os centavos e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 zeros. Então a resposta é a letra E. Então essa foi a questão 144 do Enem, caderno 5 de 2022. Obrigado, até a próxima aula. Uma pessoa precisa contratar um operário para fazer um serviço em sua casa. Para isso, ela postou um anúncio em uma rede social. 5 pessoas responderam informando preços por hora trabalhada, gasto diário com transporte e tempo necessário para a conclusão do serviço, conforme valores apresentados no quadro. Se a pessoa pretende gastar o mínimo possível com essa contratação, irá contratar o operário. Então aqui a gente tem que calcular qual vai ser o gasto com cada operário. E esse gasto vai ser isso aqui. O preço por hora, vezes o tempo, mais o preço que ele vai cobrar do transporte. Então tem que fazer essa conta aqui para cada um dos operários e ver qual que ele vai gastar menos. Então no operário 1, ele cobra R$120 por hora. Ele vai gastar 8 horas e não vai cobrar nada do transporte. Então vai ser 120 vezes 8 mais 0 vai dar 960. No operário 2, ele vai cobrar R$180 por hora, vai gastar 6 horas e também não vai cobrar nada do transporte. Então vai ser 180 vezes 6 mais 0 vai dar 1080. O operário 3, ele vai cobrar 170 por hora, vai gastar 6 horas e vai cobrar R$20 de transporte. Então vai ser 170 vezes 6 mais 20, que vai dar 1040. Então, fazendo essa conta aqui para cada um dos operários, a gente vai ver que o operário que vai cobrar menos vai ser o primeiro, que vai cobrar 960. Então isso quer dizer que a resposta da questão é a letra A. Então essa foi a questão 146 do Enem, caderno 5 de 2022. Obrigado, até a próxima aula. Em janeiro de 2013, foram declarados 1.794.272 admissões e 1.765.372 desligamentos no Brasil. Ou seja, foram criados 28.900 vagas de emprego, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo o CAGED, o número de vagas criadas em janeiro de 2013 sofreu uma queda de 75% quando comparado no mesmo período de 2012. De acordo com as informações dadas, o número de vagas criadas em janeiro de 2012 foi. Então, isso quer dizer que o volume de vagas em 2013 foi igual ao volume de vagas de 2012 menos 75% do volume de vagas de 2012. 75% é 75 sobre 100. Então fez aqui V12 menos 75 V12 dividido por 100, isso aqui tem que dar 28.900, que é o número de vagas que foram criadas aqui em 2013. Agora, como ele quer saber o número de vagas criadas em 2012, a gente tem que resolver essa equaçãozinha aqui, que ele vai descobrir o valor de V12. Então, para resolver aqui, tem que olhar para essa igualdade, a gente vai igualar aqui os denominadores. O denominador aqui, que está escondido, que não aparece, é 1. Aqui é 100. O MMC entre 1 e 100 é 100. Então, a gente vai ter isso aqui.
100V12 menos 75V12 sobre 100 é igual a 28.900. Então, resolvendo aqui a subtração, a gente tem que 25V12 sobre 100 é igual a 28.900. Eu tenho aqui uma igualdade, já que o denominador é 1. Então, posso dizer que 25V12 é igual a 28.900 vezes 100, que vai dar 2.890.000. Se 25V12 é igual a isso aqui, então V12 vai ser isso dividido por 25, que vai dar 115.600. Então isso quer dizer que o número de vagas criadas em 2012 é 115.600. Então a resposta da questão é a letra C. Então essa foi a questão 149 do Enem, caderno 5 de 2022. Obrigado, até a próxima aula. O gráfico apresenta os totais de receitas e despesas de uma empresa, expressos em milhão de reais, no decorrer dos meses de um determinado ano. A empresa obtém lucro quando a diferença entre receita e despesa é positiva e tem prejuízo quando essa diferença é negativa. Qual é a medida em milhão de reais dos valores dos lucros apurados pela empresa nesse ano? Então, o problema é saber a mediana dos lucros. Então, o que é a mediana? A mediana de uma sequência é o termo do meio de uma sequência. Então, eu tenho que pegar aqui os meses onde ele teve lucro, colocar em ordem, tanto faz crescente ou decrescente, e ver qual é o termo do meio. Então, o primeiro passo aqui é ver em qual dos meses ele teve lucro. Por exemplo, em janeiro ele teve uma receita de 6 e teve aqui uma despesa de 3, então o lucro foi de 3. Em fevereiro ele teve uma despesa maior do que a receita, então ele não teve lucro. Então aqui eu botei zerado. E por aí vai, tem que fazer isso para cada mês, olhando aqui no gráfico. Como ele quer saber a mediana dos lucros, então eu vou fazer a sequência com os números aqui que não estão zerados e vou colocar em ordem crescente. Lembrando que se eu tenho aqui um termo repetido, eu tenho que colocar o termo, o número de vezes que ele aparece. Então ficou assim, ó. Março e novembro teve 1. Aqui depois em julho 2. Janeiro e junho 3. Depois setembro e dezembro foi 4. E depois em maio foi 5. Então o 1, o 3 e o 4 apareceram duas vezes, então eu coloquei. Eles estão duas vezes. Agora então a gente vai contar aqui quantos elementos a gente tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como eu tenho um número par de elementos, então isso quer dizer que eu vou ter 2 elementos aqui no meio. Então, dessa forma, eu vou fazer o que? A mediana vai ser a média desses dois números. 3 mais 3 sobre 2, que vai dar 6 sobre 2, que vai dar 3. Então isso quer dizer que a mediana em milhão de reais dos lucros vai ser o que? Vai ser 3 milhões. Então a resposta da questão é a letra D. Então essa foi a questão 153 do Enem, caderno 5 de 2022. Obrigado, até a próxima aula. Dentre as diversas planificações possíveis para o cubo, uma delas é a que se encontra apresentada na figura 1. Em um cubo foram pintados em 3 de suas faces quadrados de cor cinza escura, que ocupam 1/4 dessas faces, tendo esses 3 quadrados um vértice em comum, conforme ilustrado na figura 2. A planificação do cubo da figura 2, conforme o tipo de planificação apresentado na figura 1, é. Então,
Esse aqui é aquele tipo de questão que é conceitual. Aqui ele não tem nenhuma conta para fazer. Ele envolve aqui geometria espacial. O que a gente tem que saber é imaginar a figura no espaço. E eu aqui, no final desse vídeo, eu vou botar o link para uma outra aula de uma outra questão de um ano anterior que também é dessa mesma forma. Vocês verem que é o tipo de questão que costuma cair no Enem. Então, ele está dizendo que essa aqui é um tipo de planificação possível e que o cubo que ele está mostrando é esse aqui. Então ele quer saber, se ele planificar esse cubo dessa forma, como é que vai ficar a posição desse cubo aqui, cinza, no cubo planificado, né, no cubo aberto. Então a gente tem que imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente corte aqui o cubo e a gente abre esse cubo. Ele vai ficar assim. Esse aqui, vamos chamar esse ponto aqui de P, no meio dos dois. Então isso aqui eu só abri essas duas faces aqui. Agora vamos imaginar então que eu abra essa face aqui para baixo, eu abro ele assim para baixo. Então ele, né, ele vai abrir todo aqui para baixo para ficar mais ou menos assim dessa forma. Então, se a gente prestar atenção, esse ponto P está aqui e eu vou abrir essa face bem para baixo, essa vai ficar embaixo dessa e essa vai ficar por último. Então, se a gente seguir aqui a ordem, a gente vai ver que esse ponto P aqui, que vai ficar nessa face aqui, ele vai bater aqui embaixo. Por quê? Vamos imaginar, se eu pegar esse cubo aqui, essa planificação aqui e fechar. Se eu fechar esse lado aqui, essa coluna aqui vai ficar o que? Vai ficar atrás dessa. Aí agora então, se eu fechar esse lado aqui, essa coluna aqui, ela vai bater aonde? Ela vai bater atrás dessa daqui. E se eu ainda for fechar essa daqui, depois que eu fechar outra, esse ponto aqui vai bater o que? Embaixo aqui do ponto P. Porque eu vou fechando aqui, eu vou dobrando e a coluna aqui vai acompanhando. Então, isso quer dizer que esse ponto aqui então vai bater embaixo aqui. Então quer dizer que esse desenho aqui desse cubo vai ficar aqui embaixo. Então isso quer dizer que a resposta, aliás, aqui embaixo, que eu digo embaixo, né, desse ponto aqui P. Então isso quer dizer que a resposta da questão tem que ser a letra D. Por quê? Esse cubo aqui, ele vai ficar aqui. E eu, na hora que eu estiver fechando, esse ponto aqui vai ficar embaixo desse ponto aqui, que vai ser então a planificação aqui do exemplo D, da alternativa D. Então essa foi a questão 158 do Enem, caderno 5, prova amarela 2022. Então eu vou deixar aqui o link para uma outra questão de um outro ano que é bem parecida com essa. Obrigado, até a próxima aula. O professor de artes orientou os estudantes a realizarem a seguinte sequência de atividades: dobrar uma folha de papel em formato quadrado 2 vezes em sequência, ao longo das linhas tracejadas, conforme ilustrado nas figuras 1 e 2, para obter o papel dobrado conforme a figura 3. Em seguida, no papel dobrado da figura 3, considerar o ponto R sobre o segmento OM, sendo M o ponto médio do lado do quadrado original, de modo que OR é igual a 1/4 de OM. Traçar um arco de circunferência de raio medindo 1/2 de OM com centro no ponto R, obtendo a figura 4. Por último, recortar o papel ao longo do arco de circunferência e excluir a parte que contém o setor circular, obtendo o papel dobrado conforme a figura 5. Após desdobrado o papel que restou na figura 5, a figura plana que os estudantes obterão será. Então, esse aqui é aquele tipo de questão que você não tem cálculo para fazer, você tem que interpretar aqui o desenho.
eu até sempre aconselho meus alunos a, quando eles forem fazer o Enem, não fazer logo a primeira questão não. Leia a prova toda e faz primeiro esse tipo de questão, porque esse tipo de questão é mais rápido, e fazendo essa questão você ganha tempo para parar numa mais complicada, numa que você tem que usar fórmulas, tem que fazer mais cálculo. Aqui, a dificuldade dela é você interpretar aqui o desenho e pensar o que ele está querendo. Mas como você não precisa fazer nenhum cálculo, ela é quase sempre, né, mais rápida que uma outra questão, onde você tem que fazer conta, tem que lembrar de fórmula, né? A única pegadinha aqui dessa questão é que ele está dizendo que esse raio aqui, que fez essa circunferência, ele é menor que esse raio aqui, que seria de centro O. Então, isso quer dizer o que? Na hora que você abrir essa figura, primeiro ele dobrou, e agora então, ele cortou aqui, e agora ele vai abrir de novo. Então, vai ficar assim. Ele vai pegar essa parte, vai virar para lá, vai abrir. Como esse raio aqui, ele não começa nesse ponto aqui, o centro não é aqui, o que vai acontecer? Na hora que você abrir, esse arco ele não vai ser totalmente curvo aqui, ele vai quebrar aqui no meio. Por que ele quebra aqui? Porque esse raio aqui é menor do que esse que começaria aqui no ponto O. Essa é a única pegadinha aqui da questão. Então isso quer dizer que na hora que você abrir de novo esse pedaço aqui, que você empurrar esse pedaço aqui para baixo, vai ficar assim. Ele vai ficar uma circunferência, só que ela não vai ficar perfeita, ela vai ficar cortada aqui nesses pontos. Então quer dizer que a resposta da questão é a letra C. Então essa foi a questão 163 do Enem, caderno 5, prova amarela 2022. Obrigado, até a próxima aula. A esperança de vida ao nascer é um número médio de anos que um indivíduo tende a viver a partir de seu nascimento, considerando dados da população. No Brasil, esse número vem aumentando consideravelmente, como mostra o gráfico. Pode-se observar que a esperança de vida ao nascer em 2012 foi exatamente a média das registradas nos anos de 2011 e 2013. Suponha que esse fato também ocorreu com a esperança de vida ao nascer em 2013, em relação às esperanças de vida de 2012 e 2014. Caso a suposição feita tenha sido confirmada, a esperança de vida ao nascer no Brasil no ano 2014 terá sido em ano igual a. Então, o problema é saber a esperança de vida em 2014. Então, como está aqui, a gente tem que descobrir quem é esse X aqui. E o que o problema está dizendo é que a gente vai achar a esperança de vida aqui nesse ano aqui é a média no ano anterior e no ano logo depois dele. Então isso quer dizer, se a gente não sabe X, mas sabe esses dois, sabendo que esse ano aqui é a média dos dois, a gente pode descobrir X. Porque como é que a gente calcula a média entre dois valores? A gente entre dois valores, a gente vai somar e dividir por 2. Então vai ficar assim: 73,95 mais x dividido por 2 tem que dar 74,23. Então aqui a gente pode fazer, quem é o número que está escondido aqui embaixo que não aparece? O número 1. A gente vai fazer isso aqui vezes 1 tem que ser igual a isso aqui vezes 2. Então quer dizer que 73,95 mais x é igual a 148,46, que é isso aqui vezes 2. Agora então isolando o x, passando esse número para lá e diminuindo, então quer dizer que x é igual a 74,51. Então isso quer dizer que a resposta da questão é a letra B. Então essa foi a questão 164 do Enem, caderno 5 de 2022. Obrigado, até a próxima aula.
Na figura estão destacadas duas trajetórias sobre a superfície do globo terrestre, descritas ao se percorrer parte dos meridianos 1, 2 e da linha do Equador, sendo que os meridianos 1 e 2 estão contidos em planos perpendiculares entre si. O plano alfa é o paralelo ao que contém a linha do Equador. A vista superior da projeção ortogonal sobre o plano alfa dessas duas trajetórias é. Então, essa é uma questão que ela está cobrando geometria espacial, e é o tipo da questão que ela é só conceitual, ela não tem nenhuma conta para ser feita, a gente só tem que lembrar dos conceitos e imaginar a figura no espaço. E eu no final aqui do vídeo eu vou deixar o link para outras questões, ou para uma outra questão de outros anos do Enem que são da mesma forma. Então, ela está falando aqui em projeção ortogonal. O que é a projeção ortogonal? Na prática, a projeção ortogonal de um ponto é o que? A gente tem que baixar uma perpendicular do ponto até o plano, e o lugar onde essa perpendicular cortar o plano vai ser a projeção ortogonal desse ponto. Então, para fazer uma projeção ortogonal de uma reta ou de uma curva, a gente tem que fazer a projeção de cada ponto dela no plano. Então aí vai formar a projeção no plano. Então tem que fazer isso aqui para cada uma dessas curvas aqui. Então as projeções vão ficar assim. Aí você vai pensar, já que aqui é uma curva, por que aqui ficou uma reta? Porque essa curva, tanto essa quanto essa aqui, elas estão perpendiculares ao plano. Então, cada projeção que eu baixar aqui, cada perpendicular que eu baixar aqui, o ponto onde elas vão cortar o plano vai estar um do lado do outro, formando uma reta. Já aqui, ela não está perpendicular ao plano, essa curva. Então, cada ponto aqui vai formar uma curva. Então, a figura que as projeções dessas curvas fazem no plano é essa figura aqui. Então, a resposta da questão é a letra E. Então, essa foi a questão 165 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2022. Eu vou deixar então aqui no final o link para uma outra questão de outro ano do Enem, que também é dessa forma. Então, obrigado e até a próxima aula. Nos 5 jogos finais da última temporada, com uma média de 19 pontos por jogo, um jogador foi eleito o melhor do campeonato de basquete. Na atual temporada, 5 jogadores têm chance de igualar ou melhorar essa média. No quadro estão registradas as pontuações desses 5 jogadores nos 4 primeiros jogos das finais deste ano. O quinto e último jogo será realizado para decidir a equipe campeã e qual o melhor jogador da temporada. O jogador que precisa fazer a menor quantidade de pontos no quinto jogo para igualar a média de pontos do melhor jogador da temporada passada é o... Então, essa aqui é uma questão bem simples e eu sempre aconselho meus alunos a resolver esse tipo de questão primeiro. Quando for fazer a prova do Enem, pelo menos a prova de matemática, não sai resolvendo logo a primeira questão não. Dá uma olhada na prova toda e faz esse tipo de questão, porque fazendo esse tipo de questão você ganha tempo para parar numa outra que dê mais trabalho, que tem que lembrar de alguma fórmula. Esse aqui você só vai precisar somar aqui o número de pontos. Então, inicialmente ele está dizendo que na temporada passada o melhor jogador teve o que? Teve 18 vezes 5 pontos, porque foram 5 jogos, ele teve uma média de 18 pontos, então
o número de pontos foi 18 vezes 5, 90 pontos. Agora tem que ver no quinto jogo qual desses aqui tem que fazer o menor número de pontos para igualar esses 90. Então primeiro tem que ver o total de pontos de cada jogador até o quarto jogo. Então é só a gente somar aqui. O jogador 1 fez 77 pontos, o jogador 2 e o jogador 3. Os dois juntos fizeram 71 pontos. E o jogador 4 e o jogador 5. Cada um fez 75 pontos. Agora tem que diminuir aqui para saber qual é a menor diferença que cada jogador aqui tem que fazer para igualar os 90. Então diminuindo, a gente vê que o jogador que tem que fazer menos pontos é o jogador 1. Por quê? Ele tem que fazer 13 pontos. O 2 e o 3 tem que fazer 19. O 4 e 5 tem que fazer 15. Então o que tem que fazer menos pontos é o jogador 1. Então isso quer dizer que a resposta da questão é a letra A. Então essa foi a questão 166 do Enem, caderno 5 de 2022. Obrigado, até a próxima aula. Uma instituição de ensino superior ofereceu vagas em um processo seletivo de acesso a seus cursos. Finalizadas as inscrições, foi divulgada a relação do número de candidatos por vaga em cada um dos cursos oferecidos. Esses dados são apresentados no quadro. Então aqui está o quadro. Qual foi o número total de candidatos inscritos nesse processo seletivo? Então, essa aqui é uma questão bem simples, é só a gente fazer o que? A gente vai multiplicar o número de vagas pelo número de candidatos por vaga, vai multiplicar em cada linha e vai somar tudo. Então, isso quer dizer que a administração foi 30 vezes 6, 180. Ciências contábeis, 40 vezes 6, 240. Engenharia elétrica, 50 vezes 7, 350. Em história, 30 vezes 8, 240. Em letras, 25 vezes 4 deu 100. Pedagogia, 25 vezes 5, 125. Agora tem que somar aqui o número de candidatos. Isso aqui vai dar 1.235. Então isso quer dizer que a resposta da questão é a letra D. Então essa foi a questão 168 do Enem, caderno 5 de 2022. Obrigado, até a próxima aula. Um robô que tem um ímã em sua base se desloca sobre a superfície externa de um cubo metálico ao longo de segmentos de retas cujas extremidades são pontos médios de arestas e centros de face. Ele inicia seu deslocamento no ponto P, centro da face superior do cubo, segue para o centro da próxima face, converte à esquerda e segue para o centro da face seguinte. Converte à direita e continua sua movimentação, sempre alternando entre conversões à esquerda e à direita quando alcança o centro de uma face. O robô só termina sua movimentação quando retorna ao ponto P. A figura apresenta os deslocamentos iniciais desse robô. A projeção ortogonal do trajeto descrito por esse robô sobre o plano da base após terminada sua movimentação visualizada da posição em que está enxergando esse cubo é. Então, esse é aquele tipo de questão conceitual que costuma cair sempre no Enem e ela não tem conta para fazer, a gente só tem que imaginar a figura no espaço, né? E fazer o que o problema entender o que o problema está pedindo. E eu aqui no final desse vídeo vou deixar um link para uma outra questão que caiu também em outro ano, que é desse tipo também, para vocês verem que são questões que costumam cair no Enem. Então ele está dizendo, né, que o robô ele vai andando
em cima, né, pelas arestas ali pelas partes do cubo, e ele quer que a gente complete, né, o movimento do robô aqui nesse cubo. E então a dica que ele está dando é essa daqui, que ele vai sempre alternando entre conversões à esquerda e à direita quando alcança o centro de uma face. Então ele começou aqui, parou aqui. Então isso quer dizer que ele vai continuar de que forma? Ele vai fazer assim. Aqui, vamos imaginar que ele está vindo daqui. Então ele virou à direita, mas aqui ele não chegou no centro da face. Aí subiu, aqui ele chegou no centro. Aí então agora ele virou à esquerda. Aqui ele não chegou no centro, continuou para cá, aqui ele está no centro. Então agora ele virou à direita. Aí ele subiu, não chegou no centro, e aqui sim ele chega no centro, chega no ponto P. Agora então, essa daqui, né, é a trajetória do robô. Então agora tem que ver qual é a projeção ortogonal aqui desses vetores formados pelo caminho do robô. Lembrando que o que é a projeção ortogonal? Na prática, a projeção, eu acho a projeção ortogonal baixando uma perpendicular do ponto até ele chegar no plano. Nesse ponto aonde a projeção, a perpendicular toca o plano, é a projeção dele. Se eu tenho aqui uma reta, eu faço a projeção de todos os pontos dela para achar a reta. Então nesse caso aqui, se a gente imaginar o plano aqui embaixo, se eu pegar a projeção de cada extremidade, eu vou achar a projeção aqui do segmento. Então quer dizer que esses pontos todos aqui, eu baixando aqui as perpendiculares, batendo nesse plano aqui embaixo, então ele vai ver que essa figura aqui forma essa figura aqui no plano, onde estão aqui os pontos da projeção de cada um dessas arestas aqui que o robô andou. Então essa aqui é a figura, é como se fosse aqui uma sombra, como se a gente tivesse uma lâmpada bem aqui em cima. A sombra que essas linhas estão formando vai ser aqui, essa linha vermelha. Então quer dizer que a resposta da questão é a letra A. Então essa foi a questão 178 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2022. E eu vou deixar então aqui no final um link para uma outra questão desse tipo do Enem aqui de outros anos. Obrigado, até a próxima aula.